Olá, mestre Royce Gracie, uma honra imensa para o canal MMA Debate aqui de Belo Horizonte falar com você, mestre. Né, você com certeza é uma das figuras mais importantes da história da luta no mundo todo e do jiu-jitsu, um dos grandes heróis aí, uma pessoa que influenciou uma geração imensa de pessoas, né, vendo as suas lutas naqueles primeiros UFC, mostrou para o mundo a eficiência do jiu-jitsu. Conta um pouco para a gente, mestre, como é que foi o seu início no jiu-jitsu, né? Quais as primeiras memórias que você tem? Como eu comecei, cara, minhas primeiras lembranças foram na Figueira do Magalhães, treinando eu, o Royler e o Holker. Nós íamos toda segunda, quarta e sexta para treinar com a criançada do Hollis, com os alunos do Hollis, a garotada do Hollis. Você conta um pouco pra gente, né, daquela famosa casa que o seu tio Carlos tinha em Teresópolis, né, aquela casa com 21 quartos, 18 banheiros, né, tinham 18 empregados, enfim, era uma casa muito grande e essa casa marcou a infância de várias pessoas da família Gracie, né, que ela era uma casa do seu tio Carlos, mas todos vocês, né, na época de férias, iam para essa casa, se divertiam, treinavam. Conta um pouco pra gente como é que era o ambiente dessa casa e um pouco dos detalhes dessa, dessa casa que tem uma história gigantesca para todos vocês. Rapaz, essa casa eu já peguei, eu não peguei o auge da casa. Essa casa eu já não lembro, eu só lembro já de garoto, quando eu era mais 14, 13, 14 anos, mas já não era o auge da casa, já estava mais quase que abandonada. Então nós íamos para lá, o Hillion, os Machado, o Renzo, a gente ia para lá, garotada, e se instalava na casa, mas já não tinha essa mordomia de 18 empregados, entendeu? Já não, a gente tava meio fechada já a casa. Então não tenho muita memória dessa, não peguei o auge da casa, então não posso falar muito. Eu peguei já o finalzinho dela, então já não tinha essa mordomia toda. E a garotada, a gente ia para Teresópolis, se jogava lá, nós tínhamos que levar o sleeping, o saco de dormir, tinha que levar, entendeu? Tinha que levar as coisas todas para ficar na casa 2, 3 dias, fim de semana, e voltava para o Rio. Mestre, eu tive a chance a chance e o prazer de entrevistar vários Gracies e todos eles praticamente que eu conversei, Helson, Hillion, o Renzo, todo mundo fala, né, da importância no jogo deles do mestre Hollis, né, o falecido Hollis Gracie, né, o seu primo. Gostaria que você falasse um pouco para a gente, né, o pessoal mais novo que não teve a chance de conhecer essa lenda, como que ele era, né, e a personalidade dele, enfim, e o quanto o jiu-jitsu entre Hollis Gracie influenciou no seu jogo. Eu comecei a treinar jiu-jitsu na academia do Hollis. Eu comecei a treinar com ele, desde garoto até o primeiro campeonato. Teve um campeonato que ele levou, botou todo mundo no ônibus. Eu me lembro disso, cara. Pô, botou todo mundo no ônibus. A gente foi lá para São Paulo para competir em São Paulo. O garoto ia nessas. E aprendi até ele, até ele falecer. Eu estava treinando com ele. Eu tomava aula com ele na academia junto com as outras, porque ele tinha aula de criança. Meu pai já tinha mais só aula particular. O Hollis tinha aula de grupo a criança. Sempre animado, sempre com disposição de fazer as coisas, de viver a vida, vamos dizer. Pulava de asa delta e surfava e andava de moto e o cara fazia de tudo, cara. E ele, o que eu lembro foi que ele começou a buscar um pouquinho da luta livre, começou a buscar um pouco do sambo, começou a pesquisar os outros estilos de luta. O que eu lembro é que era super técnico, que ele não era um cara grande, mas valente. E falar um pouco também, né, do seu tio Carlos, né, outra lenda do jiu-jitsu,
Conta um pouco para a gente como é que era o Carlos. Muita gente fala que ele era mais calado, mais observador, enfim. Existem muito poucos vídeos, né, do mestre Carlos na internet. Praticamente, né, a gente não tem acesso a nenhum vídeo com ele falando, alguma entrevista, enfim, diferente do seu pai, que existe um material muito vasto sobre ele. Conta um pouco pra gente como é que era a personalidade e a sua relação com o seu tio Carlos. Eu convivia muito com o Hillion, então eu passei muito tempo indo lá na casa do tio Carlos, passava muito tempo lá com eles, com as irmãs do Hillion, e, e ele era sempre, meio que sempre caladão, sempre na dele, sempre estudando a dieta Gracie, sempre tentando aperfeiçoar alguma coisa, sempre estudando. Tu via que ele estava sempre pensando, a cabeça dele ele não falava muito, mas a cabeça não parava de funcionar. Estava o tempo todo bolando alguma coisa. Entendeu? Ele não parava, mas. E talvez não tenha muito vídeo, talvez eu acho que tem até, às vezes eu acho que tem até pouco vídeo sobre o meu pai, porque naquela época eles não filmavam muito, não tinha muita foto, entendeu? E o tio Carlos era 15 anos mais velho que meu pai, acho que era 15 anos mais velho que o meu pai. Então tem muita pouca coisa sobre o meu pai e sobre o tio Carlos por causa disso. Na época os caras não tinham essa facilidade de filmar as coisas, de tirar foto, e é tudo muito mais difícil. Sabe como é que é? Você lembra, eu acho. Escutou falar das histórias de como é que era antes, mas o tio Carlos era sempre meio calado, sempre com um sorriso na cara, nada molestava ele, nada perturbava ele, tava para ir para nada, sempre de paz com a vida. Mestre Rossi, gostaria que você falasse pra gente, né? Com certeza, uma pessoa que você ama bastante, né? O inesquecível mestre Hélio Gracie, o grande mestre, seu pai. Gostaria que você falasse um pouco dele pra gente, né? Ele, com certeza, junto com o mestre Carlos, né? As duas pessoas mais importantes do jiu-jitsu. Sem ele, não existiria nada do que temos hoje em dia. Conta um pouco pra gente como é que a gente sabe, né? Quem foi o professor Hélio como mestre, né, como grande mestre, enfim, o grande samurai que ele foi. Conta um pouco pra gente como é que era o professor Hélio como pai. O pessoal fala que ele era mais severo, mais disciplinador. Como é que era o seu pai? Né? Como é que era a sua relação com ele? Ele era carinhoso, ele era calmo, ele era disciplinador, enfim, conta um pouco pra gente, né, o lado do pai do mito Hélio Gracie. Cara, o meu pai, ele servia como exemplo. Então, como exemplo até para os empregados. Se tinha que cavar um buraco, ele pegava na enxada e mostrava para o empregado como é que tinha que cavar o buraco. Entendeu? Ele não ficava, ele não dava ordem. Ele fazia. Ele fazia mostrando como é que devia ser feito. Então ele sempre serviu como exemplo. Eu não achava meu pai rígido ou durão, mas ele tinha um certo poder que quase que não queria desapontar ele. Ninguém queria desapontar ele. Então ele bastava olhar que a gente já falava, cara, o que você quer? Eu faço. Tanto teve uma vez que ele estava com aquele taser, aquela que um irmão deu para ele de presente, um taser. Taser é aquele negócio da choque. E o pai chegou e falou, meu filho, me dá o braço aí, ó. Ele tava com um taser na mão, brincando com o taser, dando choque no ar. Falei, me dá teu braço, meu filho, vou te dar um taser. Eu não teve nem pisquei o olho, já dei o braço. Falei, tá bom, tá aqui. Cara, vai me pedir o braço, eu vou falar que não? De jeito nenhum, tá aqui o braço, já dei logo. Ele deu uma tocadinha, deu um taser, deu um pulo. Ah, ele falou, ele riu. Falou, boa, garoto. Porque eu não conversei. Entendeu? Então não queria nunca desapontar o pai. Ele mandava, missão dada era missão cumprida. É bem desse tipo. De todos os seus irmãos, né, quais que são os que você tem mais contato, né? Cada um numa parte do mundo. Eu tive a grande honra de entrevistar os seus irmãos Horion, Helson e Royler.
E a impressão que eu tenho é que você sempre foi mais unido com o Royler. Se eu estiver enganado, você me corrija, por favor. Cara, eu tenho mais contato com o Royler, com o Holker, com o primo o Rodrigo, que mora lá perto da minha casa lá de Los Angeles. Meu filho treina lá com ele, com o Rodrigo, com o Renzo. Mas com os irmãos dos irmãos, mais com o Royler e com o Holker. Dos primos, mais com o Rodrigo e com o Renzo. Se fazer uma pergunta, né, uma curiosidade que eu tenho, você que faz parte aí dessa família mitológica, né, que é a família Gracie, dentro das artes marciais, e né, nenhuma família no mundo é a única, com certeza, é impossível ter uma família com tantas pessoas graduadas, né, faixa preta, faixa coral, faixa vermelha, enfim, igual a família Gracie. Então você conviveu aí com várias lendas, seu pai, seu tio, seus irmãos, seus primos, o Carson, Robson Gracie, Hillion, seus irmãos Helson, Rickson, Holker, enfim, todo mundo extremamente talentoso, cada um com o seu jogo, né? Cada um mais técnico, outro mais agressivo, enfim, cada um mais guardeiro, outro mais passador, enfim. Conta pra gente, de todo mundo que você viu, aquelas pessoas que você olhando influenciaram principalmente no seu jogo e que você classifica como, dos que você viu pessoalmente, se você puder citar alguns nomes, aqueles que tinham o jiu-jitsu que mais agradaram aos seus olhos. Isso falando somente de jiu-jitsu das pessoas da família Gracie que você viu. É difícil eu mencionar só uma pessoa. Eu tive convivência, cresci aprendendo com Hollis, tá? Depois eu passei a treinar aula particular com Carlinhos Gracie. Tomava aula particular, eu tomei muita aula particular com ele. Com o Rickson, claro, também. Com o Helson também, tomei muita aula particular com o Helson, crescendo. Tomei muita aula particular com o Rickson, com o Carlinhos. Depois que a gente afastou um pouco da aula de grupo de criança, depois que aconteceu o acidente de Hollis. Mas os fins de semana eu ficava com os Machado. E era sempre uma competição entre a gente, em tudo era competição. Eu chamo isso de uma competição amigável. Muito com o Hillion. Claro, não posso esquecer o Royler e o Holker, estavam sempre do meu lado. É difícil, cara, de escolher o Renzo, o Rodrigo Gracie. Então é difícil de dizer uma pessoa só. A garotada da minha idade, mais ou menos, a gente crescia treinando um com o outro. Era sempre, entendeu? Aquela competição amigável. Os irmãos mais velhos sempre ajudando. Então eu tive a honra, a oportunidade de aprender com os meus irmãos mais velhos, com meu pai, sempre ali observando, ajudando e consertando, não só no jiu-jitsu, mas na vida em geral. Até os 18 anos, 17 anos, quando eu vim para os Estados Unidos, e aprendi muito como professor com o Horion. O Horion me ensinou muito como professor. Então é difícil de botar um nome só ou dois, quando tem tanta gente nessa família, cara, que ajudou. Que no início dos anos 80, mais ou menos acho que 84, você viajou para morar nos Estados Unidos junto com seu irmão Horion, né? Inicialmente você ajudava ele naquelas aulas que eram na garagem da casa dele e aos poucos o negócio foi crescendo, e se em algum momento você imaginava que o jiu-jitsu ia se tornar tão popular nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Se em algum momento quando você foi para os Estados Unidos você imaginou que você e a sua família se tornariam no mundo inteiro a lenda que vocês são? Eu fiquei mais surpreso, sabe, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que ninguém conhecia o jiu-jitsu. Fiquei mais surpreso com isso do que preocupado em espalhar o jiu-jitsu pelo mundo. Foi a ideia do Horion, quando ele criou o UFC, foi justamente que ele sabia que quando os Estados Unidos
descobrisse o jiu-jitsu, o mundo inteiro ia ver. Mestre Royce, falar agora, né, do momento em que você se tornou a lenda das lendas, né, que foi quando o seu irmão Rorion criou, né, o UFC. Como é que foi essa época? Como é que ele conversou com você no dia que ele falou, meu irmão, vou criar um evento em que você vai ser o representante da família? Enfim, conta pra gente como é que foi, né, o dia que ele te contou a ideia e se em algum momento você sentiu a pressão de representar a sua lendária família. Cara, eu sempre cresci vendo a minha família fazendo isso. Então, eu sempre tive vontade de representar, de poder mostrar para eles que eu também consigo fazer. E quando meu irmão, quando o Rory e meu pai falaram, cara, a vez de vocês, estamos fazendo, vamos fazer esse show. Vamos fazer esse show. I'm good. Vamos fazer esse show e querendo que você represente. Cara, para mim isso foi a hora que eu estava esperando. Claro, aceitei com o maior prazer. Era o que eu queria, para mostrar para eles que eu também consigo fazer. Messi, você fez lutas históricas, né? Várias e várias, as 3 lutas contra o Shamrock, contando aquela do Bellator, a sua luta contra o Kimo, a luta contra o Dan Severn, contra o Akebono, as lutas contra o Sakuraba, enfim, todas as outras. Eu, particularmente, eu vou falar a minha favorita. Eu lembro de eu assistir na época, foi a luta contra o Kimo, né? O Kimo Leopoldo, ele vindo carregando aquela cruz, era uma figura toda diferente, aquela tatuagem imensa, aquele coque que ele usava assim. É um cara religioso, todo excêntrico, e você lá calmo na sua, bem mais leve do que ele. E foi uma luta que foi uma batalha, e no final você acabou finalizando. E acho que foi nesse evento mesmo que essa luta foi tão parelha que você não conseguiu voltar para fazer o resto do evento. Então essa é a minha luta favorita das suas. Eu gostaria de saber, na sua visão, qual aquele momento seu como lutador, seja do Pride, do UFC, do Bellator, aquela luta ou aquelas lutas que mais marcaram você. É difícil escolher uma luta que mais marcou para mim. Cara, para mim, deixa eu ver. Primeiro UFC, foram 3 lutas numa noite. No segundo, foram 4 lutas numa noite. Kimo, no terceiro. Dan Severn, na final. O cara era o americano wrestling, 240, 250, 260 pounds. Cara, é difícil escolher uma. Sakuraba, 1h45 no ringue com ele. Akebono, 6'8", com 220, 6'8" de altura, com 220 quilos. É difícil escolher uma, cara. Se a gente sabe, né, que o Bellator, principalmente, você que fez aquela última luta sua lá, e primeiro, né, parabenizar, porque mostrando que você não tem só o lado grappler, né, você venceu também, e venceu por nocaute o Shamrock. Conta um pouquinho dessa luta, e conta pra gente se você ainda pensa em fazer outras lutas no momento, né, o seu primo Renzo assinou para lutar contra o Sakuraba no ano UFC, e se você tem plano aí ainda para fazer algumas lutas. Cara, no momento eu não tenho plano de lutar mais não. Mas se amanhã acontecer dos caras me derem um outro coroa como eu, um velhinho, a gente faz uma luta de brincadeira, mas não tô aqui para lutar mais por ranking. Não tô aqui mais para lutar para título. Deixa a garotada nova fazer isso. Meu filho tá começando a lutar agora, deixa eles. Tem o Neyman que tá chegando aí forte também no Bellator. Deixa a garotada nova tomar conta. Falar no Ken Shamrock, né, que você fez 3 lutas com ele, vou falar de 2 momentos antidesportivos que você participou, né, que você
acabou sendo vítima. Um foi naquela primeira luta sua com o Shamrock, no UFC, em que ele foi finalizado e depois ele tentou lá falar que não foi, e o John McCarthy, o Big John McCarthy, que era o árbitro, interveio e realmente ele foi finalizado e depois ele acabou aceitando, né? Mas ele estava tentando dar um jeitinho de burlar isso. E depois naquela sua famosa luta contra o Yoshida, no Pride, em que o Yoshida estava dentro da sua guarda e achou que tinha finalizado, conversou em japonês com o árbitro, e aí o árbitro acabou terminando aquela luta como se você tivesse sido finalizado. E depois, no mesmo dia, tudo foi esclarecido e teve o rematch, e no rematch você arrebentou o Yoshida, só não venceu porque as regras eram ou nocaute ou finalização. Mas se fosse por pontos, você teria vencido. Então conta esses dois momentos que você foi vítima, né? Primeiro contra o Shamrock, em que ele foi finalizado e tentou enganar o árbitro, e depois a mesma coisa aconteceu com o Yoshida no Pride. Cara, com o Shamrock, quando eu finalizei ele bateu, eu larguei, ele quis continuar. Aí eu falei no ouvido dele, nós sabemos que você bateu. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe que tu bateu. Mas tu quer continuar, a gente continua. Agora, até falei pro juiz, deixa continuar, a gente vai continuar. Mas eu não ia largar a segunda vez. Foi quando ele se tocou, ele falou, cara, não, realmente eu bati. E a mesma coisa na terceira luta com ele, que ele tomou uma joelhada, ele foi nocauteado naquela luta e quis reclamar depois que eu acertei nas partes genitais dele. Não foi não, foi joelhada no queixo dele, entendeu? Depois ele aceitou. Depois ele aceitou. E o Yoshida, ele, como é que chama? Ele cobriu a minha cabeça e falou para os caras. Ele bateu, dormiu. O juiz mandou parar a luta. Depois o juiz, eu levantei antes deles. Cara, já perdi antes, eu sei perder. Agora não rouba. Falar um pouco do Conor Gracie, né, seu filho, né, mais um dessa nova geração, aí junto com o seu sobrinho Kron Gracie e outros, né, que cada vez mais vem perpetuando o legado da família. Conta um pouco pra gente, né, sobre o seu filho e como é que se ele está treinando com você, enfim, se você participa do camp dele na hora dos eventos, e como é que você vê aí essa carreira de MMA, que ele ainda é muito jovem, tem muito pela frente ainda. Não, sempre que eu estou em LA, que eu estou em Los Angeles, eu acompanho o treinamento dele. Ele está treinando boxing na academia lá do Fred Roach, que era o treinador do Pacquiao. Melhorou bastante, mas para conhecer, para ter uma noção de distância, que ele acredita totalmente no jiu-jitsu dele. O boxe não é para nocautear ninguém, é mais para conhecer a noção de distância. Está aprendendo agora a parte de chute com um aluno meu, que é faixa preta de taekwondo, também mais para aprender a noção da distância. Começou a praticar, está treinando com o Verdun lá também, na academia do Verdun. Então ele passa o dia inteiro, cara, indo de uma academia para outra treinando com os caras. Está treinando lá com o Verdun e com o Mark Muniz para aprender a parte do wrestling. Está treinando com o Rodrigo Gracie e com outros faixa preta meu aqui em Los Angeles, na parte de jiu-jitsu. E eu acompanho. Temos um treinador físico que era o treinador da Universidade de Los Angeles. O cara já está comigo já há 20 anos. E ele passa o dia inteiro fazendo isso. Acorda, garoto é bom exemplo, cara. O garoto é firme, nota 10. Acorda às 6 horas da manhã todo dia, vai para uma academia, volta, come um negócio, já no caminho, já de outra academia para o segundo treino,
aí volta para casa, almoça, dá uma descansada e já volta pro terceiro treino, já de noite. É o dia inteiro assim, cara. O dia inteiro. Eu sei que o seu irmão Horion, né, inclusive ele escreveu um livro sobre o tema, e ele disse numa entrevista que perguntaram para ele o que é mais importante, se você pudesse ficar com o jiu-jitsu ou com a dieta Gracie, ele falou com a dieta. Então eu faço a mesma pergunta para você. Se você pudesse escolher, o que é mais importante na sua vida, a dieta ou o jiu-jitsu? Cara, eu já acho que um complementa o outro. A dieta Gracie, que o tio Carlos criou, montou, ela, tá bom, vai fazer eu ficar saudável. Eu vou ficar saudável pro resto da vida. Mas sem o jiu-jitsu, eu não vou ter confiança de fazer as coisas, de lidar com as situações, com os problemas que aparecem na vida. Entendeu? Então, eu acho que um complementa o outro. E o jiu-jitsu, você pode ser o melhor de luta, o melhor brigador, o melhor de defesa pessoal, o melhor do jiu-jitsu, mas se tu tiver uma saúde ruim, entendeu? Então é difícil, não dá para escolher um. É um complementa o outro. Falar de um assunto, até conversando com seu irmão Helson, a vez que eu entrevistei ele, ele disse exatamente que para ele, principalmente o jiu-jitsu, era um sistema de defesa pessoal, que foi o que o pai dele, né, o professor Hélio, sempre colocou jiu-jitsu como defesa pessoal. E hoje em dia muitas academias estão treinando só o jiu-jitsu de competição mesmo. O pessoal já começa a primeira aula, eu já ensino o pessoal a fazer guarda, a fazer o UPA. Então, o pessoal, aquela parte do jiu-jitsu como defesa pessoal, está sendo esquecida por muitas academias. Né? Defesa de paulada, defesa de facada. Hoje tem pessoas aí nível preta que nem sabem isso. Né? E na época do seu pai, o treinamento era todo voltado para a parte de defesa pessoal. Qual a sua visão sobre isso? Né? O caminho que o jiu-jitsu está sendo levado, muita gente só treinando a parte esportiva e esquecendo da parte de defesa pessoal. Cara, eu vejo arte marcial como uma arte de defesa pessoal. Todo mundo que vai aprender qualquer tipo de luta, de arte marcial, ele quer aprender porque ele quer se defender numa situação de rua. A parte de campeonato é uma parte que é divertida, é diversão, para se testar, entendeu? Mas não é o que acontece numa briga de rua, não é o que funciona numa agressão de rua, vamos dizer. O pessoal que aprende, quando começa a aprender qualquer tipo de arte marcial, ele quer aprender para se defender numa situação de briga, numa situação de rua, numa situação de defesa para se defender, não para marcar um ponto. A parte de campeonato é mais para diversão, o pessoal vai para curtição, para ver quem é o melhor numa luta de grappling, deu para se testar. Mestre, essa eu sei que vai ser uma resposta difícil, mas a gente sabe de um amor que você tem pelo seu pai, você e os seus irmãos, sempre quando vocês falam, a gente vê a emoção nos olhos. Se o seu pai aparecesse na sua frente hoje, que você tivesse que falar alguma coisa para ele, o que seria? Eu ia perguntar para ele, tô no caminho certo, pai? Se tô, em que eu posso melhorar? Se não tô, me mostra. Mestre Royce Gracie, uma honra absurda aqui para o canal MMA Debate de Belo Horizonte. Né, você que escreveu o seu nome com letras de ouro, não só no jiu-jitsu, mas em toda a arte marcial. Então gostaria de agradecer primeiro tudo que você fez pelo jiu-jitsu, pelo esporte. Né, você com certeza foi o grande nome aí do MMA no mundo, né? Que você foi o primeiro ídolo de muita gente. Posso dizer que foi o meu primeiro ídolo, que eu via como é que aquele cara magrinho, com aquele kimono, conseguia ganhar daqueles gigantes todos. E foi aí que eu conheci o jiu-jitsu e me apaixonei, como a maioria das pessoas.
Então, antes de tudo, gostaria de agradecer por tudo que você fez pelo esporte e gostaria que você deixasse o seu recado para os seus fãs de Belo Horizonte e do Brasil inteiro e falasse para a gente como é que faz para contratar um seminário seu no Brasil, enfim, deixasse algum e-mail, ou seja o que for, seu canal no Instagram, no Facebook, seja qual for, para a gente entrar em contato com você e novamente te agradecer essa absurda honra que você deu para o canal MMA Debate. Grande abraço, mestre. Cara, para entrar em contato comigo para seminário, bom, quem marca seminário para mim é o meu manager. Então, o pessoal teria que entrar em contato comigo, eu ia guiar ele, eu vou guiar a pessoa para falar com o manager, que ele só fala inglês. Mas pode mandar um e-mail para mim. Manda um e-mail para mim que eu guio quem estiver interessado. Ou então vai no meu website para saber quando é que eu vou estar e aonde é que eu vou estar. É o roycegrace.com. O e-mail, se a pessoa quiser me contratar para fazer seminário, é roycegrace66@.com. roycegrace66@.com. E eu vou estar no final de agosto, parece começo de setembro, primeira semana de setembro, eu vou estar no Brasil. Eu vou fazer um seminário lá na Amazônia, um no Rio Grande do Norte e depois um em Florianópolis. O Florianópolis vai ser só uma visita, visitar uns amigos meus lá. Mas eu vou fazer um seminário grande na Amazônia e um no Rio Grande do Norte. Abraço, obrigado.